Oi pessoal, como vão vocês? Aqui é a Júlia, também conhecida como Juchen ou ou Irmã Júlia. Hoje eu estou aqui para falar do nosso chamado, o chamado dos cristãos, o chamado dos gentios, que nós somos os gentios, que nós somos o povo gentil, não os judeus, os israelitas. Os israelitas já são escolhidos por Deus, mas só que muitos deles não aceitam Jesus Cristo como o Senhor e o único Salvador. Então, aqui em Miqueias 4, aqui no capítulo da Bíblia, Miqueias 4, do primeiro versículo até o 3. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Senhor de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, com isso daqui, podemos, com a Bíblia, com isso daqui podemos ver que nos últimos dias, ou seja, no final dos tempos, haveriam muitas nações, sem ser a de Israel, que se converteriam ao Senhor, ou seja, os gentios, nós, os gentios, que não somos de Israel, o povo escolhido. Mas mesmo assim, porque foi chamado também dos gentios para os últimos tempos? Porque Deus, segundo pelo que está escrito aqui, Deus quer a união das pessoas, não a destruição, não a desunião, mas a união das pessoas. Os gentios se mostraram ser mais compreensivos nessa questão, mas aqui diz que nos últimos dias, eu digo assim, nos últimos dias do final dos tempos vão haver coisas para testar quem são os seus. Os últimos dias, o final dos tempos, vão haver coisas que vão testar as pessoas. E aqui em Miqueias está dizendo que nos últimos dias muitos povos, ou seja, povos mesmo de outros países, iriam se ajoelhar perante a Deus, iriam se converter perante a Deus. Acaba sendo que a gente vê esse negócio, essa escritura, a gente vê pelos missionários, as missionárias, os pastores, as pastoras, que estão indo em vários lugares do mundo para pregar a palavra de Deus, por causa que já está, como a gente diz, a gente já sente no nosso coração que já é o final dos tempos.
Mas não significa que mesmo que não fosse final de tempo a gente não ia pregar. A gente tem que pregar, porque é um dos não dos mandamentos, mas uma ordem, bora dizer assim, ordem de Deus, ordem de Jesus Cristo, que de pregar o evangelho a toda criatura viva. Então acaba sendo uma ordem. E só poucos estão preparados para isso. Por isso que aqui diz que muitas nações, assim, aqui, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aqui, em Miqueias 4:2. Eu sempre digo que as palavras do livro da Bíblia são fortes, porque se vocês lerem a Bíblia atentamente, vão ver que algumas passagens, algumas falam do céu, outras falam do inferno, outras falam de como superar as coisas, outras de não, por aí vai. E esse daqui, no caso, os gentios, que somos, que, como eu digo e ainda repito, somos nós, os povos além de Jerusalém, povos além de Israel, somos o que vamos buscar o Senhor. Hoje em dia, a gente vê povos além de Jerusalém, buscando ao Senhor, buscando mesmo, assim, de verdade. E eles são apedrejados, são caçados. E quem disse que aqui no Brasil não vai ter isso também? Já tá tendo, mas é pouquíssimo, porque a maioria das pessoas que tem aqui são falsos profetas, são falsos profetisas, são pessoas que são falsas, bora dizer assim, e que ficam difamando o nome de Deus, ficam difamando o evangelho, e ficam colocando como evangelho da prosperidade. Então temos que ter cuidado com isso. Para ficar diante de Deus, não podemos ter esse evangelho nos nossos corações. Quem disse que Deus disse pra gente ter prosperidade? Eu digo assim, ele dá prosperidade para os seus filhos, sim, mas ele também dá prova pra gente, pra testar a nossa fé, que nem Jó. Mas não vai ser mais que nem Jó, assim, porque no próprio Jó já tá falando que não haverá mais esse tipo de teste para as pessoas, mas haverá teste para saber se você está qualificado, bora dizer assim. Porque Jó, no caso, Jó foi um servo de Deus até o fim da vida dele. Enquanto a mulher dele falou uma coisa que realmente que ele disse assim, ó, ele disse para ela: estás louca? E não vamos aceitar coisa porque a gente tem que aceitar só coisa boa vinda de Deus, a gente também tem que aceitar o mal. Mas ele fez Jó ser um exemplo para os gentios e para os israelitas. Ele fez um exemplo, Jó, um exemplo para a gente não perder as esperanças, para a gente não perder a fé. E no final dos tempos, ou seja, nos últimos dias, pessoas de outros lugares iriam buscar a Deus através de, segundo aqui,
através aqui da busca. Mas eu vou dizer aqui o que está no meu coração. São servos e servas de Deus que estão indo nos lugares pregar a palavra de Deus. E assim, com isso, pregando a palavra de Deus, eles vão se converter a Deus. Alguns pelo menos. Mas aí é que dizem por aí. Você está sabendo da verdade. Se não quer se converter, é entre você e Deus. Não é mais comigo, mas eu vou te respeitar. Hoje em dia tá difícil do respeito, né? Porque a gente vê pessoas, a gente tem pregadores e missionárias pregando na rua e sendo maltratados hoje em dia, porque ninguém mais aguenta a verdade. Infelizmente, ninguém mais aguenta a verdade. E muitos também não acreditam mais no inferno, nem no céu. Então, não aguentam a verdade. E devemos aguentar a verdade. Nos últimos dias, muitos vão subir para procurar a Deus. E muitos também vão achar a Deus. Outros vão tentar achar, mas não suportarão. Não suportarão a verdade. Eu fico por aqui com esse vídeo. Muito obrigada, minha gente. Paz do Senhor para vocês.